quanto tempo dura uma prótese de quadril. E se você está aqui pensando em fazer uma cirurgia, ou já conhece alguém que já passou por isso, vou te chamar mais uma vez para poder ficar comigo até o final do vídeo, depois disso até o final das perguntas, porque eu vou explicar tudo o que você precisa saber nesse vídeo agora, tá? Você já ouviu falar que uma prótese de quadril dura pouco? Que quem faz a cirurgia precisa trocar várias vezes durante a vida? Nós vamos tirar esse mito juntos, agora mesmo. Meu nome é Murilo Almeida e eu estou aqui para poder ajudar a acabar com a dor no seu quadril. E antes da gente começar, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso me ajuda a trazer mais conteúdo para você. Então, faça isso porque você está ajudando muito o nosso canal. E primeiro, nós vamos entender como que é a estrutura da prótese. A prótese de quadril, ela é composta por duas partes principais. A haste que fica dentro do fêmur, que é colocada dentro do osso do fêmur, e o componente que entra dentro da bacia, que a gente chama de componente acetabular. E ele é fixado na pelve, no corpo. E essas partes se conectam para poder criar uma articulação artificial. E as próteses mais modernas são feitas de materiais mais modernos, como cerâmica, como metais de alta durabilidade, polietileno de alta densidade. E cada um desses materiais tem uma propriedade específica para poder garantir maior durabilidade e maior segurança. E agora eu vou falar um pouco sobre dados para vocês, porque tem estudos que mostram que cerca de 90% das próteses duram mais de 15 a 20 anos. E algumas próteses de alta tecnologia podem durar de 25 a 30 anos ou até mais do que isso. Tem estudos mostrando que essas próteses hoje em dia conseguem durar, ter um gasto de 20% do material em 20 anos. Ou seja, se a gente seguir uma linha linear, provavelmente essas próteses vão durar 50, 60, 70 anos, só que a gente ainda não consegue dizer, porque elas não têm esse tempo de vida. E no final dessa aula aqui eu vou falar para você o que você pode fazer também para poder garantir que a sua prótese ainda dure mais. Então, continua comigo. Vamos lá. E agora que a gente entendeu como que funciona uma estrutura, nós vamos falar dos fatores que influenciam a durabilidade de uma prótese. Eu não consigo dizer para você quanto tempo dura uma prótese, porque tem vários fatores envolvidos nisso. E eu vou falar como que cada fator desse vai influenciar na durabilidade da prótese. E o primeiro de todos é qual é o material utilizado. As próteses de cerâmica são as próteses mais modernas, são extremamente duráveis e são muito resistentes ao desgaste. E também tem o polietileno moderno, que é o polietileno que a gente chama de crosslink, que é o polietileno de alta durabilidade. Ele também apresenta um excelente desempenho. E eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos para o tablet aqui, Edu. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Aqui é um gráfico mostrando mais ou menos qual é o gasto. Vamos lá, deixa eu explicar melhor para vocês. Toda prótese de quadril ela tem duas estruturas, uma acaba atritando contra a outra e isso vai gerando um desgaste. E essa foto que eu vou mostrar para vocês aqui é uma foto que mostra como que esse desgaste, qual é o tamanho desse desgaste de acordo com cada material. Então, o primeiro desgaste é uma prótese normal, uma prótese de polietileno normal, com a cabeça de metal com uma prótese de polietileno. E vocês conseguem ver aqui que tem 200 microns de desgaste. Olha o tamanho da pilha de desgaste por ano, ok? A segunda prótese é a prótese que é a prótese de metal com polietileno de alta durabilidade. Olha só, um desgaste é 10 vezes menor. O terceiro é a prótese de metal com metal, que tem um desgaste muito pequeno, só que essa prótese, o problema dela é que, além do desgaste ser muito pequeno, ela libera íons, e esses íons podem levar a reações no corpo, então a gente praticamente não usa mais. E a quarta prótese aqui, que é essa aqui, que é a prótese de cerâmica, com cerâmica, a gente consegue ver
que ela é menos de 200 vezes, o desgaste dela é 200 vezes menor do que uma prótese normal de metal com polietileno. Ou seja, hoje em dia, uma prótese de quadril de cerâmica com cerâmica, ela tem uma durabilidade muito maior do que uma prótese de quadril de metal com polietileno de primeira geração. Esse é o primeiro fator. O segundo fator seria a técnica cirúrgica. Por quê? Porque uma prótese bem posicionada, ela é essencial para poder evitar um desgaste precoce. E aqui, no meu consultório, eu uso a técnica minimamente invasiva por via anterior direta e que eu consigo ter uma visão dentro da cirurgia de como está o posicionamento dessa prótese, deixando ela no melhor posicionamento possível e também reduzindo o trauma cirúrgico e melhorando o resultado da cirurgia. Então, o que a gente sabe sobre isso de acordo com os trabalhos? Que os principais trabalhos mostram que cirurgiões mais experientes, cirurgiões que têm uma quantidade maior de cirurgias de prótese de quadril, eles vão tendo uma melhor técnica e com isso as próteses vão durando mais. O índice de complicações ele está diretamente relacionado ao tempo que esse médico ele já está trabalhando. Então, o que a gente pode inferir disso é que quanto mais experiente o cirurgião, menor a chance de ter um desgaste precoce por conta de um mau posicionamento. O terceiro fator que vai influenciar no tempo da prótese é a atividade física. Por quê? Porque exercícios de baixo impacto, como caminhada, hidroginástica, eles ajudam a preservar a prótese, porque você vai aumentar a força muscular na região e vai diminuir a sobrecarga na prótese. Porém, atividades de alto impacto, como corrida muito longa, esporte de muita intensidade, ele vai aumentar o desgaste da prótese. Isso aí é básico. Se você faz uma atividade que tem muito impacto e muito movimento, você com certeza vai aumentar o desgaste. Porém, o que a gente tem que levar em consideração nesse caso é que existem atividades físicas que precisam ser feitas até para poder ajudar a melhorar a questão de diabetes, de colesterol. Então, o ideal seria conversar com o seu médico e ter uma boa orientação, principalmente num profissional de educação física, para que você faça o melhor esporte possível. O quarto fator que influencia diretamente na durabilidade da prótese é o peso corporal. Por quê? Manter um peso saudável reduz a pressão sobre a prótese. Um paciente acima do peso, com mais peso, ele vai gerar uma sobrecarga na prótese, essa prótese vai desgastar mais rápido, tá? Então, eu quero que vocês me falem aqui, escreve aqui nos comentários, por favor, qual desses fatores que você acha que é o mais importante de todos. Comenta aqui, porque eu vou querer saber depois, no final, o que vocês disseram. Então, para poder te dar um pouco mais de segurança, vamos falar um pouco sobre estudo científico, tá? De acordo com o Registro Nacional das Próteses da Inglaterra, que é um dos estudos mais respeitados do mundo, as próteses de cerâmica, elas podem durar mais de 30 anos quando foram implantadas com uma técnica adequada. Ou seja, se ela foi bem feita, utilizando uma boa técnica, normalmente elas duram mais de 30 anos. E aqui no Brasil, nós estamos começando a construir um registro que a gente chama de REPRO, para poder acompanhar os resultados de longo prazo e garantir a qualidade dos implantes do nosso país, mas nós estamos tendo muita dificuldade no acompanhamento disso, tá? Agora imagina, a tranquilidade de saber que a sua prótese pode durar sua vida toda se você mantiver os cuidados certos. E isso é muito possível. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas dicas para poder garantir que a sua prótese tenha uma durabilidade maior e que você não tenha que trocar essa prótese. Primeiro, você vai fazer acompanhamento regular. Mesmo que não tenha sintomas, faz sempre uma consulta periódica com o seu médico, acompanha, porque a gente consegue identificar problema precocemente e isso pode ser evitado uma cirurgia no futuro. Manter fortalecimento muscular e eventualmente até uma fisioterapia, porque uma musculatura forte ajuda a proteger a sua prótese. E o terceiro, evite sobrecarga desnecessária. Então, atividades do dia a dia, você consegue fazer sem nenhuma preocupação, mas
evitar carregar muito peso, evitar fazer movimentos muito bruscos, movimentos de grande amplitude, atividades físicas de muito impacto. Tudo isso vai fazer com que você melhore ou aumente o tempo da sua prótese, tá? Você que está me assistindo aqui, você já faz alguma dessas práticas aqui que eu acabei de falar? Me conta aqui. E agora nós estamos chegando no final dessa aulinha, mas antes de acabar aqui, eu quero resumir para vocês, então. Então, uma prótese de quadril moderna, ela pode durar até 30 anos ou às vezes mais, dependendo de vários fatores, tá? Os materiais, como a cerâmica e o polietileno de alta densidade, que é o polietileno crosslink, ele tem se mostrado os melhores materiais até o momento para poder aguentar a durabilidade. E a técnica cirúrgica, como, por exemplo, a via anterior, uma cirurgia com orientação robótica ou navegada, ela é fundamental para o sucesso da cirurgia. Porque quanto melhor o posicionamento da prótese, maior a durabilidade da prótese. Certo? Então, para vocês que têm dúvidas em relação à parte de durabilidade de prótese, eu acho que essa aula ajuda bastante. E vocês têm que entender que não tem como eu chegar para você e falar: a sua prótese vai durar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. É impossível te dizer porque tem vários fatores que influenciam nisso. Por exemplo, se você tem uma prótese de quadril e a sua prótese está perfeita e tem 10 anos que ela já foi feita, e eventualmente você sofre uma queda, um trauma, uma pancada, alguma coisa, e essa prótese se movimenta lá dentro e começa a arrancar do seu osso, ou você sofre uma fratura no fêmur ou na bacia, imediatamente essa prótese vai ter que ser trocada, e não necessariamente porque ela desgastou. Então, tudo isso entra na contagem de tempo da durabilidade, na média de durabilidade das próteses. Então, nesse caso, o ideal é que você faça sempre, sim, um acompanhamento para que seu médico te diga como está a sua prótese e como está a sua evolução. E muitas vezes, a sua alteração do desgaste ou alteração de soltura da prótese, ela acontece antes de você começar a ter sintoma. Então, pode ser que você tenha dor, tenha alguma limitação, algum problema, e depois disso você comece a ter sintoma. Então, não espere o sintoma aparecer para que você procure ajuda. Procure ajuda imediatamente e já acompanhe a sua prótese. E para você que tem medo de uma cirurgia de prótese de quadril, esse vídeo é importantíssimo porque, na maioria das vezes, a prótese de quadril vai durar a sua vida toda. Tá? Se for uma prótese de boa qualidade, feita por um médico capacitado, e você fizer o acompanhamento adequado e evitar de fazer tudo aquilo que eu disse que pode acelerar o processo de desgaste, muito provavelmente a sua prótese vai durar a sua vida toda. Tá? Cada vez mais os materiais têm mais tecnologia, cada vez mais a gente consegue ter uma melhor qualidade de materiais e as técnicas cirúrgicas estão se desenvolvendo cada vez mais rápido, deixando a gente com muita tranquilidade para poder indicar e fazer uma cirurgia de prótese de quadril num paciente, inclusive, que seja muito novo. Paciente de 25, 30 anos de idade, 40 anos de idade. E essa talvez seja uma boa oportunidade para eu poder dizer para você que quanto mais tempo você passa com uma artrose, com desgaste, com alguma limitação, maior a chance de você demorar a se recuperar num pós-operatório. Quanto mais tempo você demora para fazer a cirurgia, mais rigidez da cápsula articular, da musculatura, dos tendões você vai ter e maior a chance de você precisar de mais fisioterapia e ter mais dor no pós-operatório. Então, se você tem uma indicação de tratamento cirúrgico, não hesite em conversar com seu médico para tentar fazer assim que a sua dor, sua limitação começar a acontecer. Combinado?